Boa noite para aqueles que estão chegando em mais uma live aqui do nosso IG, da nossa página aqui no Instagram. Nosso convidado de hoje já se faz aqui presente. Buenas noches. Boa noite, Davi. Boa noite, Sérvali. Tudo bem? Tudo bem, sim? Então, esperar um pouquinho assim, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai se apresentando, falando um pouquinho Tudo bem. sobre esse início, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre a página dos Novos Espíritas, que foi uma página criada com o intuito de facilitar o diálogo sobre a doutrina espírita e torná-la acessível a todos os públicos, né? A quem é dentro do espiritismo e a quem não é, sempre trazendo um conteúdo de qualidade para todo o público, né? Hoje vamos ter essa live que veio de um history que eu postei e o pessoal pediu o tema mediunidade. Só que eu disse, esse tema é muito amplo, eu não posso abordar em uma live só. Então resolvi fazer uma série de lives e a partir daí a gente abordou já nas últimas 2 semanas alguns temas sobre mediunidade e hoje vamos estar abordando o tema de médiuns intuitivos. Eu me chamo Servoli, sou o administrador da página Novos Espíritas e vou deixar que meu amigo se apresente para nós. Opa, boa noite. Meu nome é Davi. Eu sou evangelizando da Juventude Espírita André Luiz, a qual estou usando a camisa nesse exato momento. Fazendo mexendo E, do centro. não, sempre tem. Todo mundo tem que vender seu peixe. Enfim, e sou o convidado dessa noite aí para abordarmos esse tema tão interessante. Opa, E é isso aí. Davi, é, eu e Davi, a gente se conheceu já há uns 3 anos, né, Davi? 3 ou 4 anos. rapaz, esses famosos eventos espíritas, velho. Nesses eventos espíritas que a gente vai juntando juventudes de diferentes locais, né? Inclusive, nesse congresso a gente participou até com o pessoal de Sergipe e tal. Então foi bem interessante. E a partir daí a gente se tornou amigos dentro do movimento, sempre um ajudando o outro. E esse tema eu acho que tem muito a ver com ele e também um pouquinho comigo. A gente sempre vai abordando, né, a intuição dentro de vários fatores. E é interessante que a intuição, né, sempre está em todos os momentos, até para quem não acredita no espiritismo, na mediunidade e tudo mais. Alguns sempre vão falar sobre essa intuição, sobre um pressentimento, né, que sempre vem para nós de alguma forma. É algo inerte ao ser humano, né? Essa sensação de que algo não está da maneira que deveria estar, esse instinto, digamos assim, da maneira mais chula da palavra, da forma mais chula da palavra. Mas é interessante porque, como você disse, não é exclusiva de um viés religioso. A intuição ela pode ser investigativa, ela pode ser, como pode dizer, num caráter bem racional na realidade. O cérebro humano trabalha com essas associações, com padrões. Então, quando ele reconhece alguma coisa, o seu subconsciente, que tem um viés religioso, que a gente vai abordar mais tarde, ele se manifesta. Isso é muito interessante. Realmente. Adentrando um pouco, né, nessa mediunidade intuitiva, ou nos médiuns intuitivos, né, são aquelas pessoas que têm essa comunicação com o meio espiritual de forma simples e corriqueira. Não é nada, vamos dizer assim,
falado, não é um sopro no seu ouvido, como os médiuns audientes, que ouvem realmente palavras vindas do mundo espiritual. É, não são também como alguns outros tipos de mediunidade mais ostensiva, né? Que você vê um fenômeno maior. É uma intuição, é aquele arrepio na espinha, aquela sensação de que aquele caminho não é o que você deveria seguir. São essas intuições do nosso cotidiano que vamos abordar um pouquinho essa noite. Exatamente. Pronto. Você deseja começar, Servoli? Ou começo eu? Pode ir em frente. Bom, ah, a gente... Servoli até comentou a questão de ser ostensivo, né? Eu estava dando uma olhada. No caso da mediunidade ostensiva, seria algo mais que você é perceptível aos olhos físicos, né? A visão física, ou seja, seria algo aquilo bem evidente, bem grosseiro, digamos assim. Algo que você vê intensamente naquele momento. Quando a gente fala de intuição, de médiums intuitivos, a gente já começa a abranger uma questão mais, como pode dizer, discreta, algo mais indireta, um pouco menos sensível, digamos assim. Mas que não é por isso que não deixa de ser fundamental para o espírito, não é mesmo, Sérgio? Realmente. Porque, assim, tendo em vista que a mediunidade intuitiva vai nos levar ao livro dos espíritos novamente, naquela célebre questão, né? Que eu acho que todo espírita que está iniciando acaba gravando, porque é uma tecla maçante no nosso dia a dia, que é aquela pergunta: o quanto os espíritos interferem nas nossas vidas e nos nossos cotidianos? E aí a resposta é mais do que podes imaginar. Porque todas essas interações com o do plano corporal com o plano espiritual acontecem em todos os momentos. Então, essas intuições são fisgadas, são pequenas pinceladas do que a gente consegue perceber mais ativamente. Então, ela é menos ostensiva, mas também é mais do que o comum para todos, vamos dizer assim. Porque, como a gente Exatamente. já falou nos outros encontros, todos nós somos médiuns, todos nós temos essa qualidade. Exatamente. Muito importante a gente ratificar, ou seja, repetir essa questão de, por exemplo, eu compartilhei o card dessa live e muitas pessoas chegaram para mim no privado: não, Davi, mas você é médium? Poxa, eu não sabia. Nossa, eu também, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, é algo que é um pouco ainda um tabu, não sei se eu poderia usar essa palavra, creio que eu posso. Realmente, É algo que as pessoas ainda consideram algo anormal, sendo que em quase todos os momentos da nossa vida você experimenta alguma espécie de mediunidade, mesmo que não seja perceptível. No caso, como a gente está falando de mediunidade intuitiva, muito provavelmente você nem percebe. É preciso uma questão de autoconhecimento, que a gente irá falar mais adiante, para você perceber que talvez aquela ideia ou aquela sensação não seja exclusivamente sua, não seja, como posso dizer, como não tem origem a sua mente, a sua cabeça, a sua alma, que é a nomenclatura utilizada para o espírito encarnado, diga-se de passagem. E aí, Sérgio? realmente, Davi. E essas percepções a gente só consegue através do nosso autoconhecimento, né? Que também é uma das questões elementares dentro do Espiritismo, que são abordadas pelo Livro dos Espíritos e também pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente precisa ter esse autoconhecimento para que a gente saiba quando são manifestações mediúnicas e quando não são. Então, é derivado de bastante estudo, a gente precisa sempre estar estudando, sempre estar aprimorando nossos conhecimentos, para que a gente consiga perceber essas intuições e perceber essas manifestações que acontecem ao nosso redor, né? Exatamente, cara. Porque também seria muito tal qual a influência da espiritualidade na nossa rotina é muito, é mais do que a gente consegue imaginar.
seria errôneo pensar que o ser humano por si mesmo não consegue produzir nada de novo, ele apenas consegue ser um canal de, de comunicação, um canal de informação. Olha, Manuela, minha prima, diga-se de passagem, boa noite, Manu, tudo bem? Perguntou, e como conseguir identificar? Essa é uma pergunta muito interessante, talvez eu não consiga responder, mas no final da live a gente vai dar uma olhada nessa erva ali. E aí também tem como base aquilo que a gente falou, né? Da questão de que quando você começa a conhecer mais você mesmo, conhecer mais a doutrina espírita, a gente vai percebendo que os pontos chaves, vamos dizer assim, não é uma receita de médico que ele vai chegar lá e vai olhar para você, não, você é médium porque você tem isso, e acabou. Não é bem assim. A gente sabe que, com o passar dos anos, a gente vai se autodescobrindo e descobrindo novos mistérios, novas situações, em que às vezes a gente não percebeu que aquilo era uma manifestação da mediunidade, da intuição, da nossa intuição, mas depois a gente começa a perceber. Exatamente. Vitória, beijo, Vitória. Orgulho é você, rapaz. Pronto. Enfim, Servali, a gente estava falando de fazer uma diferenciação, correto? Isso, foi o que eu dei uma pincelada no início, né? Que é realmente essa Pronto. questão dos médiuns intuitivos e os médiuns audientes. Porque, assim, pode surgir uma dificuldade de entendimento, vamos dizer assim, por conta da questão de que os audientes, eles também recebem essas intuições, né? Essas variações de linguagem, de forma mais sutil ou mais forte. E assim, a gente não pode classificar somente, vamos dizer assim, eu tenho mediunidade audiente somente. Às vezes você tem uma mediunidade audiente junta com uma mediunidade intuitiva, junta com a mediunidade da vidência, né? Então, Uhum. temos exemplos grandes disso, o nosso próprio Divaldo Franco, Chico Xavier, que tinham faculdades mediúnicas impressionantes. Exatamente. A gente percebe, como eu já falei, essa influência da espiritualidade bem mais do que a gente consegue imaginar. E como você também comentou, né, aquela pergunta carimbada do movimento, né? Muitas vezes a gente se esquece e se sente sozinho, inclusive. Quão pobres de conhecimento nós somos, não é mesmo? Realmente. Mas aí, Davi, você me trouxe uma questão sensacional. Esse pobre de conhecimento, né? Porque tem 2000 anos que Jesus veio aqui, né? Nos encontrou, nos apresentou tantos ensinamentos. Eu acho que a gente tem amadurecido bastante. Mas realmente, é como um velho sábio da antiguidade nos diz: conhece-te a ti mesmo. E aí me lembra aquela frase de Sócrates, que ele fala: só sei que nada sei, e o fato de saber disso me deixa em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de tudo. Então, assim, a gente se Exatamente. manter conscientes de que não sabemos de tudo nos torna mais propícios ao aprendizado. Então, nos leva sempre ao conhecimento. Então, a nossa busca, a nossa procura vai ser sempre pelo conhecimento. Muito bom. É um verdadeiro mestre, é um eterno aprendiz, né? A gente tem sempre que lembrar disso. Nunca se fechar para novas Exatamente. experiências, novas oportunidades de ensino. E, infelizmente, a intelectualidade nem sempre está conectada com a moral, né? Com a moralidade. Então, nós temos, sim, influências e intuições de espíritos que não sejam de classes superiores. Então, é bom a gente se atentar sempre a isso também. Realmente. Porque a influência do mundo espiritual para conosco pode acontecer de forma positiva ou negativa. A gente só vai conseguir diagnosticar e perceber se a gente estiver com vibrações positivas, e melhores. Aí a gente vai perceber que essas influências são o mais proveitosas possíveis.
Então é sempre vigiar os nossos pensamentos para que a gente consiga alcançar essa demanda que a gente tanto necessita. Exatamente, exatamente. Mas, enfim, a gente abordou diversos elementos que talvez a gente vá desenvolver em breve. E aí, Sérgio, para onde a gente deveria ir agora? O que é que você acha? Eu acho que a gente pode dar seguimento naquela outra parte que você elencou, né? Da, Tudo bem? das Hum? mediunidades. Ah, sim. Sobre a questão, a gente já diferenciou, correto? Então acho que a gente Isso, pode mais abordar a questão da mediunidade, né? isso, Vamos entender um pouco mais do que seria essa intuição e, por seguinte, o que seria a inspiração, né? É sempre interessante a gente perceber o uso de ideias no nosso mundo. Ou seja, nós temos invenções, nós temos criações, nós temos ferramentas e tecnologias que foram ideias inventadas por certas pessoas, por certos ícones. Mas sempre tem uma história por trás dessas invenções. Por exemplo, todo mundo relata que Albert Einstein foi o responsável pela teoria da relatividade, mas ninguém lembra que houve outras pessoas que ajudaram Einstein até chegar a esse ponto, incluindo, digo-se de passagem, uma mulher. Ou seja, é sempre algo mais velado, é sempre algo mais sutil. Existe uma frase de Newton, Servali, que eu acho que vale a pena comentar aqui. Eu lembrei dela quando você estava comentando de Sócrates, que era: eu só consegui ver tão longe porque eu estava no ombro de gigantes. Ou seja, é importante a gente perceber que nem sempre as nossas vitórias são apenas nossas. Não estou dizendo que você tem que ser, nossa, eu não estou produzindo nada, eu só estou sendo um canal, porque isso eu também irei falar mais a seguinte, inclusive dar um exemplo histórico sobre isso, mas de que o seu sucesso, claro que depende do seu esforço, você tem seu mérito, mas, por exemplo, existe a questão dos benefícios, existe as pessoas que te ajudaram a alcançar essa meta. E é importante a gente não esquecer de quem ajudou a gente a chegar até aqui, não é mesmo, Sérgio? eu acho que é a questão da humildade também, né, Davi? Porque assim, quando você vê célebres personalidades da história demonstrando essa humildade, Sócrates, um grande pensador, nos traz aquela ideia de que nada sabia, porque ainda necessitava da busca pelo aprendizado. Newton, como você falou, que dependia de outras pessoas. Então, essas frases são muito marcantes, porque às vezes a gente vê a pessoa que ficou com crédito, mas outros tinham outras ideias muito boas e que não foram aceitas para a sua época. Eu lembro também um exemplo claro sobre isso, a questão de Nikola Tesla, que ele inventou a corrente, né? Eu não sei o termo Alternada. correto, a corrente Não, é alternada. contínua. Acho que é contínua. A alternada foi o opositor dele, Isso, foi o inventor que seja. americano. Acho que foi a contínua realmente, porque ele tinha a ideia de uma energia sustentável que duraria séculos, que não precisaria nenhuma outra forma. E tipo assim, foi taxado de louco, foi dito que aquilo não servia, mas também por causa de coisas ligadas ao consumismo, coisas ligadas à questão materialista, né? Então, e Aí, falaram já aqui, nosso comprou, querido Tesla, Jeff, Tesla famoso foi Curitiba. alternada realmente, Olha só, e confundi. é exatamente isso, que é para a gente ter ideia de que muitas pessoas têm essas inspirações, essas intuições do que devem fazer e às vezes não dão fé nessas intuições e acabam se perdendo, né? Com certeza. Principalmente porque a nossa ideia, a gente sente que aquilo poderia ser algo maravilhoso se fosse abordado de uma forma. Infelizmente, algumas pessoas não interpretam dessa forma que a gente idealizou. Então, elas vão levar para outro lado. Ou seja, e
a gente percebe que nós temos diversas inspirações e diversas influências. E muitas delas não são exclusivas. Você falou de Tesla, nós tínhamos a corrente contínua do inventor americano, que eu não vou citar o nome, diga-se de passagem. Ou seja, o avião, a criação do avião, que está vinculada aos irmãos Wright, mas também está vinculada a Santos Dumont, mas que na verdade tem pessoas na França, pessoas na Inglaterra, pessoas na América do Norte, ou seja, pessoas na Alemanha. Ou seja, tem várias pessoas que inventaram um avião, muitas aspas. Ou seja, essas ideias muitas vezes são compartilhadas. E a gente é sempre bom a gente pensar no sentido histórico. A história nos ensina muitas coisas. Então, pense comigo. Uma pessoa, um exemplo, Leonardo da Vinci. Ele é o epicentro da questão do racionalismo, um inventor, um pintor, um ícone exemplar. Imagine os espíritos que estão por trás de várias das obras de Leonardo da Vinci. Além dele mesmo, não estou tirando o mérito do autor. Ou seja, é muito interessante uma pessoa que idealiza uma máquina voadora há séculos atrás. Imagine as inspirações que vieram para essa pessoa. E aproveitando, Sérgio, eu sei que eu estou falando muito, mas só um minutinho, eu vou dar um exemplo nato aqui. Eu gosto muito de mitos e contos gregos. E nos mitos, geralmente contados por poetas, que são chamados de rapsodos, eles mesmos revelam que não sabem de nada. Eles têm o que chamamos de musas, que são uma entidade inteligente superior a eles, por qual eles são o canal, ou os canais, do conhecimento. Ou seja, quando um poeta recita uma poesia, ele não está afirmando que ele sabe daquilo. Ele está utilizando do conhecimento das musas. Ou seja, novamente os gregos sempre trazendo uma característica importante para a nossa vida. E é muito interessante isso, cara. Só que ao contrário deles, nós temos que perceber que nós não somos exclusivamente um canal. Nós também temos nossas próprias ideias. Vamos continuar, não vamos, Sérgio? Realmente, tudo isso que você colocou me lembra de um fator muito importante, que é a consciência universal, que aí vem, né, nossas ideias, que nossos pensamentos eles se comunicam numa rede e numa teia muito grande, onde tudo isso se embaralha e tudo isso se conecta, porque o pensamento é a forma mais rápida de transmissão. Ele é mais rápido do que a própria velocidade da luz. Então, assim, você pensou, plasmou, já está no Já mundo, foi. e aí todo mundo vai ter momentos e ideias que se juntam para se formar um todo. E eu acho que, inclusive, foi o que Manu falou. Vocês já ouviram Ah, falar de uma nuvem de ideias que existe sobre nós? Por isso é que, às vezes, algumas pessoas em lugares diferentes têm uma mesma ideia e as põem em prática. É exatamente olha isso. só. Então, assim, eu estou conectado com o Davi através do pensamento mais rápido que a internet. Ele está falando lá, mas eu já estava pensando aqui em como abordar. Então, vão coisas surgindo e essas intuições, elas são intuições normalmente coletivas. Quando elas tendem a ser um bem para a humanidade, essas ideias vão surgir em locais diferentes e que, às vezes, a conexão dessas ideias é que vão gerar o produto final. As ideias, às vezes, sozinhas não têm esse sentido universal e esse conteúdo complexo e completo para todos nós. Perfeitamente colocado. Obrigado, Manu, pela contribuição. Beijão. Ah, é. Mas, enfim, você quer falar mais alguma coisa, Sérgio? Vamos tocar Tudo aí. bem? E aí a gente vai. Peguei. Então, já que a gente já abordou um pouco mais, eu queria falar um motivo de eu ser de eu ser o convidado de hoje, né? E a minha relação, a relação de Davi com a mediunidade de inspiração, que é uma secção da mediunidade intuitiva.
Ou seja, é um grupo, médiums intuitivos, e dentro desse grupo tem uma seção, uma parcela, que são os médiums inspirados. Ou seja, eu escolhi, Sérvoli, eu tive que estudar várias mediunidades até alcançar essa daqui. Porque eu queria que fosse algo um pouco mais discreto, um pouco mais menos ostensiva, porque eu realmente não tenho uma manifestação mais ostensiva da minha mediunidade. Creio que seja por uma questão de não precisar, ou de quem sabe depois. Mas quem sou eu para falar, não é mesmo? Realmente. Ah, Agora, Davi, eu acho interessante essa sua colocação, exatamente de elencar esses dois fatores, né? Os médiuns intuitivos, como a gente falou, as intuições podem vir diante de diversas situações do nosso cotidiano e essas diversas intuições formas. servirem para nos auxiliar. E assim, essa mediunidade, como você falou, ela é bem próxima de todos nós. Todos nós temos momentos que, por exemplo, às vezes a gente vai atravessar a rua sem olhar e do nada você para assim e fala, não, não vou agora. E aí passa o carro. Às vezes tem essas Olha situações só. de intuições que, tipo, você pensa assim, poxa, tô andando por essa calçada, vou atravessar. Daqui a pouco você vê que naquela outra calçada tinha um perigo que você não ia ver. Então, essas situações, essas inspirações, essas intuições, na realidade, melhor dizendo, essas intuições estão no nosso cotidiano. E aí, quando você trouxe esse subtópico, vamos dizer assim, os médiuns inspirados, que aí vem na sinologia da palavra, né? A questão de inspirar, para que os nossos ouvintes entendam, né? É trazer de fora para dentro. É uma informação que vem de fora para você. E algumas vezes isso é muito comum em músicas, em poemas, e como você mesmo falou, na Grécia Antiga, desses rap, eu esqueci a palavra, desculpe, Rapsodos. rapsodos. Rapsodos, sem problema. Então, essas inspirações, então, essas informações que vinham de fora, que às vezes a gente nem conhece, mas que naquele momento ali sai em um texto, sai em uma música, sai em uma situação que também às vezes você é necessário. Então, assim, as inspirações, além desses fatores de músicas, poemas e etc., às vezes acontecem numa conversa, num diálogo com um amigo seu. Quantas vezes a gente está numa conversa, nosso amigo está precisando daquele apoio moral, a gente não sabe o que fazer e começa a conversar e vem com a psicologia toda. E às vezes a gente utiliza a psicologia junguiana para tratar aquele elemento sem ter o conhecimento da psicologia, por exemplo. Então é bem interessante como essa mediunidade inspirada atua no nosso dia a dia. Exatamente, cara, exatamente. E a gente, como a gente falou, é um pouco mais, ah, é um pouco menos sensível, um pouco mais discreta. Ou seja, você pode passar a sua existência terrena indiferente com isso, de que ou eu sou muito, eu consigo prever as coisas. Mas aí a gente já entraria na questão dos médiums de pressentimentos. Vamos com calma. Enfim, eu consigo Que aí, no notar caso, as na realidade, coisas. é a clarividência, né? Que é Exato, comum, que é utilizado muito, pelo menos era muito comum na Idade Média, na Antiguidade, a questão das cartomantes, da leitura de mãos e etc, né? exatamente. Que eram Hum, formas em que as pessoas se aproveitavam dessa sua mediunidade para ganhar dinheiro. exatamente. A gente percebe um mau uso da mediunidade, e quando eu falo mal, eu quero dizer mal tanto com U quanto com L na palavra. Então é sempre bom a gente ter uma noção sobre isso, né? A questão da dádiva e da responsabilidade com o poder com que nos é dado. Mas enfim, eu gostaria de dar mais um exemplo, Sérgio, se você me permite. Sim. E Tudo voltando bem? também que você ia falando, eu acabei emendando, Ah, sim, mas sim, com relação a você, como é que você se sente dentro dessa mediunidade? sim, sim. Mas eu vou dar mais um exemplo
para o pessoal ficar um pouco mais entusiasmado com isso tudo. A questão da inspiração. Boa noite. Boa noite, Laís. Sobre a inspiração. O que podemos pensar? Uma pessoa me deu esse exemplo, eu achei maravilhoso trazer aqui. Existe um filme pouco conhecido, não sei se já viu, Sérgio, chamado Mulher Maravilha. Besteira, Alguns quase nada. Coisa boba. Enfim, no filme da Mulher Maravilha, eu não irei dar spoilers sobre o enredo e tudo, existe um personagem que tem uma questão mais ahn, divina, digamos assim. E a personagem principal sempre responsabiliza ele pelos atos de terceiros. Só que aí, então ele revela em algum momento da cinematografia de que ele não faz as coisas. Ele inspira. Ele sussurra nos ouvidos dos homens as ideias, mas quem as pratica, quem as realiza, são eles. Ou seja, uma certa cientista que quer criar uma arma, ele dá inspiração para ela criar uma fórmula especial, quem sabe? Um certo militar de alta patente pode ser inspirado a continuar uma guerra infrutífera. Ou seja, a inspiração não é exclusivamente superior, divina, clara. Ou seja, como eu falei anteriormente, a intelectualidade nem sempre está junta com a moralidade. Isso é muito Realmente. complicado. Isso é uma E questão aí, extremamente complicada. isso, quando você fala isso, me lembra e me vem muito nítido à cabeça a questão da própria bomba atômica. O cientista que criou a fórmula atômica, né? A questão da energia atômica, dos átomos, da fusão dos núcleos para gerar energia. E A aí queda é dele. utilizada, né? Na realidade, essa fórmula que ele cria é percebido um potencial militar que é utilizado para destruir milhões de pessoas. Então, assim, às vezes até a sua ideia é muito boa, está muito à frente do seu tempo, e às vezes ela é mal utilizada por terceiros que estão ali à sua volta e que tem maior potencial. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado para que essas inspirações venham sempre de espíritos positivos e que a gente consiga analisar também antes de colocar em prática, né? Então, a gente recebe inspiração, mas às vezes a gente precisa entender que essa inspiração não está no momento de ser divulgada, de ser posta em prática. Então, vamos lá, por exemplo, hoje eu tive a intuição de que a internet ia dar problema. O que que eu faço? Eu vou me preparar para que a internet não dê problema. Eu vou colocar um crédito a mais no celular, eu vou colocar a Wi-Fi de melhor forma, vamos dizer assim. A gente vai se precaver para que a gente consiga atuar da melhor forma possível. Então, isso eu falei numa situação pequena. Imagine numa situação grande. Vamos citar o exemplo novamente do rapaz que criou a bomba atômica. Na verdade, ele não criou a bomba atômica, ele criou a fusão de núcleos, né? Então, Exato. se ele naquele momento ali, ele percebe que aquela fusão de núcleos, ela serve para gerar energia, ele percebeu, ele recebeu essa intuição. Mas ele percebesse, se ele percebesse que outras pessoas poderiam utilizar de forma negativa esse seu experimento, provavelmente ele não teria posto em prática. Ele teria se resguardado para um momento futuro. Então, às vezes, as coisas acontecem e que a gente precisa perceber para que a gente possa agir da melhor forma possível. Exatamente. Tal qual nem tudo que passa pela nossa cabeça a gente faz. Nem tudo que lhe me é dado me convém. Ou seja, a gente precisa receber, selecionar o que nos é necessário, o que nos é conveniente e devolver o que não é. E isso é muito importante, cara, porque isso conecta bastante com a minha relação com a espiritualidade, com a mediunidade. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo coisas. Eu escrevo textos, eu escrevo poesias e poemas. Ou seja, eu escrevo bastante.
eu interajo muito com o meu cérebro, a minha cabeça, a minha rotina, e eu coloco tudo isso no papel. Foi um mecanismo que eu encontrei para, para extravasar algumas coisas da rotina. E isso é incrível. Por meio da escrita, eu percebo, cara, diversas coisas que eu não imaginava. Eu tenho ideias quando eu escrevo. E eu percebo que às vezes, e aqui a gente vai entrar na questão do como saber se essas ideias são suas. Eu percebo que aquelas ideias talvez nem fossem minhas originalmente. Só que eu percebo que existe algo por trás daquilo. Quando eu escrevo algo, é tão interessante, porque não é mais só Davi, não é mais só servo ali. São outros, são terceiros. Isso é muito interessante. Porque, principalmente quando a gente cria algo, quando a gente cria uma história, você cria personagens, você tem interações, você começa a conversar. Isso é algo muito interessante, cara. A gente se conhece, ajuda com o autoconhecimento, porque você escreve, às vezes, só para você, ou só para alguém específico, em particular. Só que essa escrita é diferente. E é por isso que eu escolhi a mediunidade de inspiração. É como eu me sinto quando eu pego a caneta e o papel na mão. Aí eu queria trazer isso aqui para hoje. E aí vem também uma questão que eu acho bem importante a gente salientar, da diferença da inspiração com a psicografia nesses casos, né? Porque a psicografia muitas vezes é uma coisa mais automática. Então a gente vai e escreve, mas a gente não tem noção, às vezes, do que está Exatamente. escrevendo, ou então muitas das vezes vão ser coisas mais específicas, ou então com um padrão de algum artista, vamos dizer assim. Por exemplo, quando o Chico Xavier escreve seu primeiro livro de psicografia, que foi Parnaso de Além Túmulo, que ele foi um livro psicografado somente com poesias, percebe-se que não era possível que Chico Xavier, sendo um semi-analfabeto, pudesse escrever aquele tipo de coisas. Então percebe-se que aquela mediunidade ali foi uma psicografia, muitas das vezes utilizando-se da letra daqueles seres que estavam no outro plano e que a partir daí utilizavam dele como instrumento para psicografar, para escrever essas mensagens. E na intuição é algo mais, ou inspiração, no caso mais específico, é algo mais fluido, vamos dizer assim. É uma ideia que surge, mas não é o texto. O texto é seu, mas a ideia foi de outro. Vamos colocar assim, para ficar Exatamente. mais claro, né? Então, assim, Uhum. eu também tenho essa facilidade, como você falou, da questão da escrita. Muitas das vezes eu me pego escrevendo textos e poemas para pessoas que estão à minha volta e que vêm dessa inspiração e que a pessoa fala assim, velho, como é que você sabia que eu estava precisando desse texto, desse momento, desse jeito? Então, me lembro ainda no início desse ano, eu não sei se você se lembra, mas eu coloquei, quando a gente voltou da Congeb, eu estava muito inspirado. Eu estava com essa sensação de amor, de fluidez de ideias, né? Com relação às É uma pessoas que energia. eu conheci lá. Então, derivado disso, surgiram algumas músicas, quer dizer, algumas letras, né? Alguns escritos, que ainda vou transformar em música. Mas uma delas, ela fala exatamente sobre isso. Porque uma amiga minha, que a gente fez lá na Congeb, nossa querida Camila, é, eu cheguei e falei assim, poxa, Camila, você tá bem? Ela falou, não tô muito legal e tal. Aí eu falei, fale um tema de uma música aí que eu vou escrever pra você. Aí ela falou assim, tipo, superação. E aí eu senti que, tipo, ela precisava de palavras, entendeu? Que iam chegar nela realmente. E aí quando eu escrevi o texto, escrevi a música, ela chegou e falou assim, poxa, era isso que eu estava precisando ouvir. Então a gente vê que essa mediunidade de inspiração, né? Essa mediunidade intuitiva, ela acontece em diversos momentos da nossa vida e às vezes a gente nem percebe que é realmente uma inspiração
e é uma intuição para que a gente faça e siga esses caminhos. Exatamente. E a questão da psicografia, né? A gente tem que sempre lembrar que, por exemplo, tem mecânicos, existem os médiums mecânicos, os médiums semi-mecânicos, e existem vertentes sobre isso. E a Uhum. gente não está falando sobre isso aqui, novamente, a gente sempre selecionar e separar uma coisa da outra, como você já fez no começo. Gostei muito do seu exemplo, diga-se de passagem, cara, isso é muito importante, porque a gente percebe coisas que a gente não perceberia se estivesse olhando com pressa ou sem essa visão que a gente tem. É interessante isso. Um exemplo que eu gosto de dar também é a questão do instinto, que para o Espiritismo essa palavra tem um tom bem mais forte, por questões carnais, questões materiais. Mas enfim, Mais o ser amplo humano também, né? é exatamente. O ser humano tem um instinto, por exemplo, você tem um instinto de sobrevivência, você tem um instinto de autopreservação, mas esse instinto pode ser um pouco mais treinado, pode ser um pouco mais aprimorado. Investigadores, tá me ouvindo, Sérgio? Tu, É porque deu uma travada. Investigadores podem possuir um instinto de investigação, ou seja, talvez seja uma manifestação dessa mediunidade em específico. Estou apenas fazendo uma suposição. Mas é sempre interessante, né, cara, a gente perceber que nem quando a gente acha que literalmente está sozinho, nós estamos. Às vezes eu tô aqui olhando para o teto sem pensar em nada, sei lá, pensando no jantar que eu acabei de ter, e do nada eu tenho uma ideia incrível para um personagem, tenho uma ideia incrível para uma história, eu tenho uma ideia incrível para fazer alguma coisa, um plano começa a se bolar. Isso é muito importante, cara, isso é muito legal. É um combustível de criação, um combustível de conhecimento. E isso é muito importante, principalmente nesses períodos em que estamos passando. realmente, Davi. E assim, o que a gente volta a frisar, a intuição e a inspiração, ela acontece de forma espontânea, vamos dizer assim. Ela vem e você que tem que seguir, se você vai dar continuidade ou não a essa inspiração. Então, muitas vezes você está parado, deitado, e vem aquela ideia: poxa, eu quero escrever alguma coisa. Você não sabe o que você quer escrever, mas você sabe que você quer escrever. E aí, quando você chega no papel, você vem com a ideia: poxa, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o amor. Aí você vai e discorre sobre o amor. E essas inspirações, esses sopros que acontecem, não são palavras que nos são ditas, não são os textos que a gente escreve, são ideias. Então, assim, vamos falar sobre o amor. E aí você vai e coloca tudo que você sabe sobre o amor no papel. Vamos falar sobre a bondade. E aí você vai e coloca tudo que você sabe sobre a bondade no papel. Então, assim, o texto é seu, a ideia principal é sua, mas alguém veio ali e falou, ó, essa ideia, esse pensamento que você tem aí, ó, é bom você colocar no papel e espalhar pelo mundo, espalhar pelos outros, Propagar, falar e faça. propagar, E é exatamente irradiar. isso que você falou. É a chama, é o combustível, é a força motora para as nossas ideias. Bela fala, cara, incrível. E é isso que nos move, cara. Eu acho que é algo bem intenso para o ser humano conhecer as coisas, saber das coisas, estudar, aprimorar, como pode dizer, e evoluir como um todo, né? É um tema abrangente no Espiritismo, principalmente, né? A gente está sempre falando da evolução, evolução espiritual, evolução do espírito. E a gente percebe que dentro da evolução espiritual existem diversas outras evoluções. Existem vários pilares que sustentam essa evolução. Ou seja, nós temos a evolução intelectual, que é a que a gente comentou diversas vezes aqui, a evolução moral, ou seja, a evolução da moralidade do ser humano, e tantas outras. Todas as outras faculdades que o ser humano consegue aprimorar, consegue evoluir, consegue trabalhar naquilo. Isso é muito importante. E às vezes a gente se esquece, infelizmente, disso. A gente fala, poxa, eu
não sou bom nisso. Principalmente o nosso modelo de ensino, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom com lógica, eu não sou bom com essas coisas. Mas, por exemplo, você pode ter uma facilidade na inteligência musical, na inteligência cinética, na inteligência intrapessoal ou interpessoal, nesse caso, que estamos fazendo aqui. Ou seja, existem diversas outras inteligências que você pode aprimorar. Só porque você não consegue fazer uma função e você não consegue derivar, você não consegue achar a raiz, não significa que você não é inteligente. Infelizmente, o nosso sistema de ensino ainda não percebeu isso. Mas quem sabe no futuro próximo a gente Rapaz, consiga. Davi, você falou uma coisa agora que eu achei muito incrível, porque, vamos dizer assim, você comparou dizendo que, por exemplo, a pessoa não tem inteligência matemática, mas tem a inteligência musical. Mas você sabia que a música é matemática? E muitas Aplicada. das, e muitas das vezes a gente deriva, a gente faz as funções dentro da música, mas a gente não está usando o raciocínio lógico nos ensinado nas escolas. Então, assim, às vezes dentro de uma música a gente tem as métricas, a gente tem as formas dos acordes, as derivações dos acordes, e a gente tem que derivar realmente é uma fórmula matemática, mas que a gente não usa o raciocínio lógico inicial, aquele mostrado nas escolas, mas é realmente um raciocínio matemático. Então, assim, muitas das vezes a gente só não está, a sociedade não está preparada para nos ensinar a utilizar os conhecimentos na prática. Exatamente. Novamente, a gente citando ainda não estamos preparados. Mas isso Realmente. nunca deveria ser levado de uma forma que era para você se sentir confortável onde você está, confortável em ficar parado, confortável em estagnar. O espiritismo não valoriza isso. Ele quer que você evolua, ele quer que você aprimore. Ou seja, é essa a doutrina que nós seguimos, ou que pelo menos deveríamos seguir. Sempre Realmente. evoluindo, sempre melhorando, um dia de cada vez. Always forward. Que nem diria um personagem de Luke Cage, sempre para frente. Realmente. E falando aqui, que eu ia aproveitar um gancho que você puxou durante a nossa conversa, você falou dos deuses gregos, né, quando você citou o filme da Mulher Maravilha e etc. Mas muitas das vezes esses deuses, que na época eram chamados de deuses, né, hoje com o advento do espiritismo e da religião monogamista, a gente assume que só tem um Deus, que ele é todo-poderoso, justo, bom, e não teria como ter outro igual a ele para que tudo isso acontecesse. Mas eu penso nos deuses da antiguidade como anjos ou como inspiradores de diversos fatores. Então, vamos dizer assim, Poseidon era o deus dos mares, ou seja, era um inspirador dos pescadores, dos seres que utilizavam do mar para sua subsistência. Atena, deusa da sabedoria, da guerra e também da costura, né? Do artesanato, entre outros, servia de Exato. inspiração, servia de molde, servia de guia. E essa inspiração também a gente pode ver em outros sentidos, não só como os médiuns inspirados ou médios intuitivos, mas as nossas inspirações podem vir de seres que estão encarnados. E essas inspirações também são muito positivas. Se a gente se inspirar e se a gente se focar em pessoas que vão estar nos ajudando, que vão estar nos fazendo melhor. E aí vem o fator de que é tão importante a gente perceber com quem a gente está interagindo, com que forma a gente está interagindo com as pessoas que estão à nossa volta. O que a gente está buscando para a nossa existência. E aí vem toda essa mensagem do Espiritismo para nos acalantar e abrilhantar a nossa noite. Que aí eu já digo que foi uma inspiração para falar nesse sentido. Que a gente necessita prestar atenção naquilo que a gente está sendo atraído.
Então a gente precisa prestar atenção no tipo de música que a gente está ouvindo, no tipo de letra que contém as músicas que a gente está ouvindo. Se a gente vai estar elevando o nosso padrão vibratório ou descendo o nosso padrão vibratório. Assim, Exatamente, Davi, cara. aproveitando assim que faltam 10 minutinhos desse nosso bate-papo, eu queria saber se você tem como, você disse sim, se não, mas ler um desses poemas que foram inspirados a Ah, você. Pode ser aquele eu que eu vi lá no Instagram da Geal, também fazendo aquela aquela participação. nossa, que juventude interessante, né? Coisa. Posso sim, Sérgio. Brincadeiras à Então, parte. pessoal que não conhece, Geal é a Juventude Espírita André Luiz, né? Que Exatamente. fica aqui em Salvador. Passa o Em endereço aí, Nazaré. Davi, para que o pessoal também possa conhecer. Quem Rapaz, tiver de próximo possa indicar também para poder pronto, deixa eu participar lembrar. assim que voltarmos aos momentos presenciais. Ó, eu não posso afirmar com certeza, mas acho que é Rua dos Marinheiros, Rua dos Marujos, aqui. Marujos do Brasil. Tem número? Pronto. O espírito que estava me inspirando só me deu essas informações aqui. Mas, Não, mas não precisa ser o endereço certinho, não, mas fala o bairro, que o bairro é ainda, importante. exatamente, é perto da Joana Angélica, ali, é Nazaré, seria Nazaré aquilo, correto? Pronto. É considerado Nazaré, então pronto. Nazaré. Sociedade Pronto. Espírita André Luiz, a qual a Juventude Espírita André Luiz faz parte. Tá bom. Mas enfim, eu posso sim, Sérgio. E seria uma honra, diga-se de passagem. Assim, como tá terminando, né? Vou dar os Uhum. momentos finais e aí você faz A ela para citação. encerrarmos o nosso momento. Jeff está falando que é Tororó, então os bairros Ó, daqui de Salvador que são bem próximos, né? Então fica difícil. acaba ficando difícil. Mas aproveitar também para fazer o merchan da minha juventude espírita, do qual hoje eu estou participando como evangelizador, mas fui evangelizando, que é a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que tem a Juventude Espírita Irmã Sheila, que fica no bairro da Pituba. Então, aqueles que estiverem próximos ou amigos próximos que possam indicar nossa juventude, tamo junto. E aproveitar esse momento para agradecer a todos que estiveram aqui presentes essa noite, participando desse bate-papo, e em especial ao meu querido amigo Davi, que é um amigo de longas datas, e que nos trouxe muitos ensinamentos, muitos abrilhantamentos essa noite. Acabei de inventar essa palavra. É inspiração. Exatamente. Então vamos nos abrilhantar, nos iluminar com essa mensagem que ele vai nos trazer agora. E obrigado a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Davi, uma honra. Obrigado Olha, e fique com a agradeço. palavra final aí. Olha só. O nome é Através da Janela. Então, vou ler agora. Todos os dias nos vemos, apenas pela janela. Que crueldade é dela, afastar amores serenos. Palavra da língua portuguesa cujo significado não se traduz devido à sua singular beleza. Saudades, é ela que me conduz. Então não se preocupe, pois lhe garanto que iremos reunir sem que ninguém nos culpe. Sempre que a voz alcança, iremos nos relembrar de que ainda terá amor e esperança. Obrigado. E que com essa mensagem de paz e esperança possamos superar esse momento de pandemia, nos tornando cada vez mais próximos, utilizando desse recurso da tecnologia, que é a internet, e que acalentemos os nossos corações. Em breve estaremos presencialmente novamente nas nossas atividades e com fé em Deus, com fé no futuro, tudo vai dar certo. Obrigado, Davi, mais uma vez. Obrigado, Que a Sérgio. gente consiga depois se reencontrar para poder bater mais papos aqui no nosso Instagram
e também aproveitar para fazer um merchan aqui, que agora a nossa página também está no Facebook, para poder aumentar o leque de pessoas que possam assistir, possam participar e possam aprender com a doutrina espírita. Em breve teremos mais novidades, mas aí já é um assunto para outros momentos. E fiquem ligados aqui no Instagram. E para quem não assistiu o vídeo todo, vai estar no IGTV, vai estar no feed, para que todos possam acompanhar, possam compartilhar e possam divulgar a doutrina espírita para outros corações. Obrigado. Valeu, Davi. Obrigado. Eu que agradeço, Grande Sérgio. abraço. Abração, cara. Até mais. Valeu.